Louvor a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, está nos ensinando, Senhor da glória, a andar, Senhor, em um espírito livre, um espírito que Te adore, Pai, em santidade ao Senhor. Obrigado por Teu anjo e a Sua presença, Senhor. Dai-nos a palavra, Senhor. Toma Teu servo na palavra. Dá-lhes a porção dobrada que é essa noite da Sua palavra. Em nome de Jesus. Há uma porção dobrada da palavra para vocês. Mas para dar porção dobrada, será que tem fome dobrada por Deus? Tu come de acordo com a sua fome, é verdade, não é? É ou não é? Não é uma coisa muito espiritual, é a mesma coisa. Se tem disposição em querer mais, Deus vai te dar mais. Você crê? Quer uma porção dobrada ainda? Você não crê não, você está fraco demais. Tu crê ou não crê? Então você vai levar a unção por você e vai levar a unção por aqueles que precisam do Espírito Santo. Fala, porção dobrada. Hoje é meu dia. E Deus está falando novamente de oração. Ó, eu vou ir, hein? Posso ir? Então, aperte bem seus cintos. Vamos lá, Isaías capítulo 6. Deixa eu... Quantos tem a versão King James aqui? Levanta a mão para mim saber. King James. Almeida. Versão Almeida. Quantos não sabem que você tem? Tá bom, vou ler na... Deixa eu ver aqui. Vou ler na NVI para você. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Fala, alto e exaltado. E a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o... Aleluia. Com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. O som das suas vozes aos batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa, a sua iniquidade foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? No plural, olha que maravilha. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Dá glória a Jesus Cristo. Eu vou falar para você hoje o segredo da força do chamado. Que maravilha. O segredo da força do chamado. O segredo da força do meu chamado. O que faz a pessoa estar sempre renovando as suas forças? O que motiva? O que faz? O que acontece? Como é que uma pessoa pode ir tão longe com Deus? Ao ponto de desatar os céus na terra, de andar entre anjos, de ver o invisível, de operar no impossível, sentir o intangível, ouvir aquilo que jamais ninguém ouviu, ouvir a voz daquele que é infinito. Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que não se ouviu mais.
vírgula, e Deus o tomou para si. Ele andou com Deus. E chegou um dia que ninguém viu mais Enoque. Cadê Enoque? O que aconteceu com Enoque? Deus o tomou para si. E o Instituto Escola de Fogo andou com Deus. E não se viu mais eles. Porque Jesus os arrebatou. A história vai se repetir. A história vai se repetir. Quem anda com Deus, um dia ninguém vai ver mais. E vai chegar um tempo que você, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, não creu no testemunho que os santos deram, não vai me ver mais. E Deus o tomou para si. Esse é o maior momento que nós aguardamos. Esse é o galardão da nossa entrega à presença de Deus nessa terra. Viver uma vida abnegada não é fácil. Mas depois que você consegue romper contra as camadas, dificuldades, os bloqueios mentais, essas questões terrenas, você vai ver que a melhor vida que existe é a vida crucificada. Essa vida crucificada a um preço alto, mas um preço glorioso. Tudo na vida é um preço que você paga. Você pagou para chegar até aqui. Ou alguém pagou para você. Tudo tem custo, tudo tem preço, tudo está em movimentação. Se você pagar o preço para andar com a presença de Deus, ninguém vai te ver mais. Vai chegar um tempo que ninguém vai te ver mais. E Deus o tomará você para Ele. Fala, visão celestial. É o ponto de rompimento espiritual de grande importância na sua vida. O segredo da força do chamado é a visão espiritual que você carrega. O que você vê? Ezequiel, o que você vê? O que Isaías viu? O que Daniel viu? Chegou um tempo do ministério de Daniel que ele saiu do nível de interpretação de sonhos. Ele entrou numa dimensão de glória do chamado profético dele, aonde o céu se materializou fisicamente a ele. Aquilo que você sonha em Deus, a sua capacidade de sonhar, de buscar e acreditar na sua visão celestial. Chegará um dia que será tangível para você, vai se materializar na sua vida. Aleluia. E se tem uma coisa que você tem que crer e guardar, é a sua visão celestial. Se você ainda não teve um encontro ou uma visão ampla do seu futuro com Deus, se ainda não foi revelado para você, calma. Isaías teve um dia que ele alcançou isso. Isaías já era um profeta de Deus, já profetizava, já tinha profecias escritas. Mas chegou no capítulo 6, eu só sei que Deus transitou Isaías por um chamado. Chamou ele um chamado muito maior na vida dele. Deus ele te dá um chamado inicial na sua vida e vai ver se você vai ser obediente. Mas chega um tempo que um outro chamado do céu vai chegar para você. Novos anjos vão vir para você. Chegou um tempo que Deus convidou seu amigo Abraão para um novo nível do chamado dele. Abraão, eu estou te chamando para ser meu amigo. Eu quero compartilhar com você, Abraão, o que eu tenho no meu coração sobre o Evangelho. Eu quero dar o meu filho, mas será que você quer compartilhar essa visão comigo? Será que você quer sentir isso, Abraão? E Deus convidou Abraão, Abraão, me dá o seu filho, a quem tu amas. E Deus convidou Abraão a um novo nível do chamado celestial. E quando Abraão ele sacrificou, ele chegou ao ponto de chegar lá para sacrificar o seu filho. Quando ele ia sacrificar Isaac, o céu se abriu. Um anjo apareceu no céu e falou com Abraão.
Imagine essa visão, irmão. E o anjo gritou, bradou do alto: Abraão! E mais uma vez, pela primeira vez que Deus grita e fala mais alto com Abraão. Falou a segunda vez: Abraão! Não faça tal coisa ao menino. Porque, olha o que o anjo diz. E o anjo disse, o guardião: agora eu vejo que tu és fiel ao teu Deus. Agora eu vejo. Quando o teu anjo vê que você é fiel ao seu chamado, você pode ter certeza que os céus vão se abrir na sua vida. O interessante é que quando você rompe a zona de conforto, e você entra nessa dimensão de andar pela fé no sobrenatural, você decide sacrificar sua vida, você decide viver inteiramente pela fé, você vai ver e vai ter a cooperação de anjos na sua vida. Quando o Senhor me chamou a primeira vez para subir o monte e ficar uma temporada acampado, eu fui sem saber aonde eu ficaria. Peguei tudo que eu tinha, minha barraquinha, não sabia nem o que eu iria enfrentar no meio daquela mata. Mas eu sei que quando Deus me chamou, eu segui a ordem de Deus. Eu subi no monte, eu falei com o Senhor: aonde eu vou ficar? Aqui no concerto, aqui eu não quero no meio do povo. Você está me chamando para muitos dias. Aí eu parei numa barraquinha onde sempre tinha um negocinho de venda no monte. Aí do nada eu perguntei para a mulher: senhora, dona Solange, a senhora sabe se tem algum pedacinho de terra aqui, alguém que possa me ceder para me ficar? Ela falou: olha, eu tenho um amigo, um pastor, que tem um sítio lá em cima. Espera, deixa eu ligar aqui para ele. Pastor, eu estou com um amigo meu aqui que precisa de um lugar para ficar. O senhor pode ceder seu sítio para ele? Pode. Tá, é bom. Olha, você deu o sítio para você ficar, tá? Daqui a pouco chegou o irmão dela. Vocês estão para onde? Estão lá para cima. Vem lá, vou mostrar para vocês onde é o sítio. Daqui a pouco ele pega toda a minha bagagem, pegou tudo que eu tinha, colocou nas costas dele e subiu. Eu subi com a mão vazia. E o homem saiu no meio daquela mata subindo, e eu falei: rapaz, e para alcançar aquele homem? Qual o nome dele mesmo? Esqueci lá do monte, esqueci o que mora lá em cima. Que mora no Everest. Não, tio, não, é outro. Eu só sei que o homem chegou. Cadê o sítio? Ele falou: chegou no sítio. Mas cadê o sítio? Era só mato. Não tinha nem entrada. Eles saiu entrando no meio do mato. Daqui a pouquinho, irmã, o homem traz uma enxada. Ele capinou o terreno todinho para mim em menos de 30 minutos. Preparou a terra, fez tudo. Irmão, o homem era um monstro ali. Eu falei: Jesus, que força é essa? Ele preparou o terreno, limpou tudinho, o terreno todinho para mim, cara. Aplanou o terreno para mim. Mas ele agarrava o mato assim no braço, ele enrolava assim, puxa, arrancava do chão assim. Anjos são enviados ao seu favor. Anjos são enviados para fazer aquilo que você não pode. Para direcionar onde você não sabe. Abraão, vai para a terra para onde eu vou te mostrar. Sim, meu Senhor. Então, anjo, pode ir agora, porque eles dizem sim. Assim é a vida espiritual. Quando você segue a visão celestial, anjos vão garantir que você chegue até o final dessa visão da glória de Jesus Cristo. Fala, o potencializador. Desculpa, ele não agarrou. Do meu chamado. É a minha visão espiritual. Quando você deixa de ver, quando você deixa de ouvir o que Deus está falando com você, a sua combustão da fé diminui. Tu perde a força da ação da oração. O nível de oração onde você vai encontrar orações respondidas continuamente na sua vida, se enquadra quando você está alinhado à visão do seu propósito, do seu chamado, da glória de Jesus Cristo. Você quer ver uma coisa? Ó, a Bíblia diz que você orar alguma coisa, pedir alguma coisa, de acordo com a vontade dele, nos concederá. É verdade ou não é? É ou não é? Então por que você ora para Deus curar os enfermos e nada acontece? Então por que você ora para Deus prosperar os pobres e nada acontece?
Porque você ora muitas coisas que é a vontade de Deus salvar a sua família, fazer tantas coisas e nada acontece na sua vida. É ou não é? Esse saber orar de acordo com a vontade dele, você tem que ver que tem uns princípios antes que eu vou ensinar para você. Não é conhecer mentalmente, é ser revelado dentro da natureza do teu espírito por fé. Quando Deus começa a se revelar o que Ele quer, o que Ele faz e quem Ele é, aí você tem a fé. A fé não vem de você mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé, versículo 6, não vem de nós, mas é um dom de Deus. Deus compartilha um dom com você. Quando você compartilha a sua vida com Ele. Quando você está decidido a andar por fé. Quando você está decidido a crer, fala crer. Confiar. Isso, confiar. Crer é confiar. É nesse momento que começa o dom da fé se manifestar na sua vida. Posso começar a palavra de Deus para você? Fala, minha visão celestial é o ponto de rompimento espiritual da minha vida. Se tem uma coisa que quando Deus me manifestou a visão celestial do meu chamado, Ele marcou a minha vida. Eu lembro aos 17 anos de idade essa visão até o dia de hoje. Em sonhos Ele me deu essa visão. Eu sonhei que eu subi numa escadinha, eu passava as nuvens, eu subia naquela escadinha, subindo, e eu não me cansava, mas eu conseguia subir tão alto, que de repente, tinha uma plataforma lá em cima, de madeira. Eu ficava em cima daquela pequena plataforma, e quando eu olhava para baixo, eu vi todo o globo terrestre. E quando eu vi aquilo, o Senhor falou para mim assim, te levarei no mundo inteiro para pregar o meu evangelho. Eu lembro que às vezes eu ficava sentado tocando guitarra na igreja para o meu pastor. Sabe, aquela época Deus me pegou porque o guitarrista principal tinha ido embora da igreja e eu tive que entrar no lugar dele. E aquilo me prendeu muito. Eu me sentia preso, mas Deus estava testando a minha obediência. Aí eu ficava lá na guitarra escondido de tudo, irmão, lá da bateria atrás, escondido. Aí Deus levantava os vasos no meio da igreja. Chegava assim, pastor, tem uma visão para entregar para esse jovenzinho em cima ali. Isso aí, jovem. Fica de pé. Deus manda te dizer que Ele te levará para pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Não se orgulhe do que Ele vai fazer na sua vida. Deus te dará, jovem, um grande ministério nessa terra. Irmão, via pregador famoso de fora. Eu estava na guitarra tocando. Ele parava de pregar e falava, esse jovem aqui, Deus manda dizer para você, você vai ter avião, você vai ter tudo, você vai ser rico. Deus te dará riquezas. Eu vejo uma estande, olha o que o Senhor me entregou para mim, uma estande cheio de livros da sua autoria. Eu vejo um baú se abrindo e muitos tesouros saindo desse baú, mas Deus manda dizer, ai de você se você se orgulhar. Ele te arranca tudo da tua vida. Porque Ele te levará para pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Sabe, o que eu buscava Deus falar comigo era isso, aquilo que estava dentro da visão celestial que Ele marcou meu coração. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, com fogo do monte, naquele dia, aquela mulher de oração, a missionária Simone, cheia do espírito de profecia, pegou na minha mão e falou assim, filho, te digo assim, te levarei aos 4 cantos do mundo para pregar o meu evangelho. Essa foi a minha visão celestial que me mantém tão firme até o dia de hoje. Eu estou convicto dessa visão. Mas quantos anos pode demorar para acontecer a visão? José teve um sonho, Deus deu a visão celestial, a visão do chamado dele em sonhos. Mas a visão ela tem um custo. A revelação do teu chamado, ela tem um alto custo. Vai te custar. Mas eu vou dizer para você, vai também trazer grande exaltação de Deus na sua vida. Ele garante o que Ele fala para você. Fala a visão celestial. Se você perde o foco da tua visão, que Deus chamou para você do seu chamado, você está perdendo a energia, o segredo do poder que mantém o chamado em continuidade, em ação. Eu creio que vai acontecer. E não é só porque Deus me deu uma visão, que eu vou sossegar, Ele vai ser obrigado a fazer negativo.
Ele te torna um participante das dores dele, participante dos propósitos dele. Ele vai te chamar para ser uma pessoa responsável. Ele vai falar para você: ei, a visão agora é tua, eu te dei, agora é sua, cumpra o teu chamado. Vai se você quiser. Ele dá o chamado. Mas é você que escolhe se você vai seguir ou não. Por isso que muitos param, muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque muitos decidem parar, ficam ofendidos com Deus, as coisas não estão do seu jeito, a demora, a espera. Como diz o livro de Hebreu, todos os fatores que estão contrários à sua fé, eles se levantarão. Mas é aí que os homens que andaram na fé, os heróis da fé romperam, contra tudo que era natural, tudo que era contrário à visão celestial deles. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus Cristo. Você já sabe a sua visão celestial? Você já teve uma visão de Deus na sua vida? Essa visão, ela pode brotar em você através de sonhos. Ela pode vir a você através de profundas profecias, de confirmações de profecias. Ela pode vir para você pelo próprio Senhor manifestando a você, que é arrebatamento de espírito. Ela pode manifestar de diversas formas. Mas uma coisa eu sei, você vai ter que crer. Quando Deus levantar um vaso para falar com você, quando Deus começar a falar com você, Ele está te observando. Se você crer, e se você escolhe seguir a visão do reino dos céus para a sua vida. Alguém quer a visão celestial do seu chamado? Aquilo que vemos pelos olhos da fé, é o que conquistamos pelo espírito de fé. Aquilo que teus olhos da fé é capaz de ver, é aquilo que teu espírito de fé é capaz de conquistar. Nada será possível para você se você não conseguir ver pelos olhos da fé. O que você vê que Deus tem falado com você nesse lugar? O que você vê, profeta? O que você está vendo? Vai determinar o que você vai alcançar na sua vida. Se tu perde a capacidade de crer com o coração como criança, rendido, você perde a capacidade de crescer. Fala para mim, crescer espiritualmente e avançar no reino de Deus, eu vou ter que crer na visão celestial. Mas eu quero compartilhar uma visão celestial, que esta está ligado ao que Ele falou comigo desde o início do meu ministério. E se você crer no que eu vou te falar de agora em diante, você vai ter um rompimento de oração violento na sua vida. A maior visão celestial que Deus pode dar ao homem, e Ele deu a Isaías. Ele revelou a Isaías. Fala, visão celestial. Todos nós devemos receber esta visão que eu vou falar para você aqui agora. Abra a sua Bíblia, livro de Isaías 6:8, você que estava com ele aberto já. Em seguida ouvi uma voz do Eterno que clamava: a quem enviarei? A quem irá por nós? Ao que prontamente eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Marcos 16:15. Eu vou entregar para você agora, pelo Espírito Santo de Deus, eu vou lançar a responsabilidade nas tuas mãos agora. Se você quer ir até o fim, quer que teu ministério cresça, que a tua vida seja uma vida de respostas, de orações na terra, que você seja uma pessoa canalizadora de poder, de unção, de recursos, de prosperidade, de força, de santidade, de glória, você vai ter que crer no que eu vou falar agora para você. Marcos 16:15. E lhe ordenou: e quando estiver, ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer não já está condenado. Esses sinais acompanharão aos que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Aleluia. Falarão novas línguas. Pegarão em serpente com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes farás mal. Sobre enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Olha o segredo que Jesus está ensinando para recebermos a ativação do sobrenatural na nossa vida. É quando nós começamos a enxergar a visão do ID. Tudo que Deus faz, tudo que Deus pode me dar e dar a cada um neste ministério, é porque tem um propósito de uma visão celestial que Jesus trouxe para a terra. A visão do ID por todo o mundo. Eu quero convidar vocês a embarcar nessa visão. Eu quero convidar a jovens, adultos, anciões, a embarcar na visão celestial.
A maior visão que Deus pode revelar ao homem. A quem enviarei nessa noite? Quem irá proclamar o evangelho? Quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu creio que vai chegar um tempo que Deus nos dará acesso a pregar o evangelho a nível mundial. O Senhor derramará o dom de línguas sobre o nosso ministério. Deus dará pessoas que vão ensinar vários idiomas para nós. O Senhor abrirá portas. Qual é o segredo para que Deus possa desatar a glória dele a nível mundial? Como Deus pode? Deus pode usar qualquer ministério, por mínimo pequenininho que ele se seja, mas se ele colocar os olhos na maior visão do evangelho, a maior visão dos céus, aquilo onde os anjos aguardam você chegar, Deus fará milagres, maravilhas, prodígios nesse ministério. Aleluia. Qual o tamanho da visão de vocês pela salvação de almas? É isso que eu creio. Tive a visão hoje do Nordeste esse ano. Ele falou assim, você não vai no muito. Ele me deu tantos por cento que eu levaria a ouvir. Mas vai ser o suficiente para agora começar a regar os brotinhos. Se prepare para ir para o Nordeste. Se a tua visão celestial é ganhar alma, meu filho, Deus te arranca de onde você estiver, de trás das manjedouras. Ele vai arrancar pessoas, vai colocar em lugar de posições de autoridade para pregar o evangelho. A ordem é ide. E ele diz, e no meu nome, vocês vão expulsar demônios. Sabe por que você ora tanto para Deus te dar unção para expulsar demônio, curar, fazer milagre, mas ele não recebe? Porque você não está de acordo. Você não está alinhado à visão. Você quer ver ter resposta de oração contínua? Esteja alinhado continuamente, praticando, vivendo o teu propósito celestial. Aí Deus vai te considerar. Deus considera aquele que ele olha e vê que considera ele. Se você não considera o que Deus te fala, Deus não te considerará o que você fala com ele. Ele não vai te levar a sério. Tudo que ele faz, tudo que ele trabalha é perfeito, é santo. Apocalipse 19 diz, reto e justos são todos os teus caminhos. Ele diz, para tudo há um propósito debaixo do céu. Esse saber a vontade de Deus não significa que você vai recebê-la, mas buscar a vontade de Deus, isso sim, já posso dizer que é um sinônimo de estar se preparando para receber toda a boa vontade de Deus na sua vida. Fala, buscar. Buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Da glória a Jesus. A melhor maneira de manter a chama do Espírito acesa é manter no coração, na nossa visão celestial. Todos os meus grandes momentos de altos e baixos, meus vales mais profundos, mais difíceis na minha vida espiritual, houve o segredo que Deus me pegava e me levantava. A minha visão celestial. Toda vez que eu duvidava do meu chamado, toda vez que eu estava abatido, triste, desanimado, perseguido pelo diabo, eu chorava, não tinha forças, mas a visão celestial era me revelada, abria. E Deus me revelava, falava comigo, não pare, olha o que está te aguardando. E quando Deus me revelava, Ele me renovava. Toda vez que Deus revela, toda vez que Deus fala aquilo que está no cerne do teu propósito, o que você sente? Pode falar, o que você sente? Força, é verdade ou não é? Renovo, é verdade ou não é? Alegria, é verdade ou não é? Tu está na caminhada, mas você enfraquece, você fica fraco. Aí Deus manda profeta para falar para você, ei, levanta, anda, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Aí ele fala, olha o que ele está te aguardando. Te levarei, te usarei, aleluia. Alguém guarda a esperança da sua visão celestial no teu coração? Alguém tem uma visão aí que Deus colocou em você?
Não desista. Se apegue com todas as tuas forças a ela. Porque fiel é aquele que te vocacionou, que te prometeu. Repita comigo, fiel é aquele que me chamou. Se ele te deu a visão celestial, meu filho, ele é fiel para cumprir essa visão. Fala glória a Jesus. A grande visão da missão da evangelização mundial pode ser cumprida por qualquer igreja. Por qualquer igreja que crê e coloque o seu coração na evangelização mundial. Porque não é visão de homens. Não é desejo de homens. É a visão de Deus. E é o desejo de Deus revelado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos os recursos espirituais estão disponíveis para cumprimento do nosso chamado. Quando você começa a aproximar dos recursos espirituais, você vai se tornar atrativo, um imã, que Deus vai colocar na sua vida todos os recursos materiais para cumprir a visão que Ele falou da glória de Jesus Cristo. Fala, quando Deus fala, Ele não brinca com o que fala. O Senhor jamais daria uma missão sem te dar uma capacitação para o cumprimento. Recursos espirituais. Você começa não tendo a semente, Ele te dá a semente. Para cumprimento de uma visão mundial, você terá que ter muito recurso, muita unção, muita capacitação. Ele vai começar a trabalhar com você, com os recursos espirituais. Ele vai desenvolver você uma capacidade de aderir, de absorver e crescer na unção do Espírito, na presença do Espírito Santo. Deus, Ele negou responder a oração minha por recursos por muitos anos, porque eu não estava ainda capacitado para recebê-las. A minha visão estava sendo ajustada. O meu senso de cumprimento de propósito estava sendo ainda ajustado. Saiba de uma coisa, tem muitas coisas que você ora, você não recebeu resposta, porque você não está ajustado à maturidade e ao tempo determinado de Deus para a sua vida. Fala, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu quero chamar você para embarcar. Alguém vai embarcar comigo nessa visão? Os semeadores de fogo está aí para te capacitar, para te ajudar. Coisas que eu demorei anos para aprender. Anos. Vai ser depositado em meses sobre a tua vida. Princípios, fundamento, transferência, capacitação, disciplina. Para você poder ir para as nações. Alguém quer ir para as nações, irmão? Alguém quer ir para as nações? Eu senti verdade algumas pessoas aqui, ó. Senti, ó. Eu vi alegria quando eu falei disso no coração. Se você não tem essa convicção, você está desprezando o que o Altíssimo diz para você. Ele está chamando você para ir. Isso vai te custar. Largamos pai, mãe, casa, emprego, largamos tudo, Senhor, para te seguir. Qual será a nossa recompensa? No mínimo, nessa vida vindoura, receberão 100 vezes mais. De paz, de família, de finanças, casas. O Senhor tem algo reservado para derramar aqui essa noite. Se eu comecei por esse ponto, antes de entrar nos princípios que eu vou ensinar para você, é sinal que a unção hoje para ser recebida está numa concordância com aquilo que Ele está falando. Ide. Alguém quer fazer o ide? Alguém quer fazer o ide? O ministério que se coloca na maior visão do ide, que é uma igreja que pode possuir recursos ilimitados do reino de Deus. Fala, ilimitados. Houve um ministério nos Estados Unidos chamado Exército da Salvação. Uma família dos milionários nos Estados Unidos, uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos,
doou só 1,5 bilhões de dólares para aquele ministério levar o evangelho pelo mundo. Só isso só. Sabe por que você não recebe mais? Porque a sua visão é curta, pequena. Sabe por que Deus não te dá mais unção? Porque você não entendeu que a unção é para servir, é para levar salvação. Sabe por que Ele não te prospera mais, juntar riquezas para você? Porque você só quer para você. Você só quer para se beneficiar, você só quer um salário. Você quer, Deus, eu quero uma porta de emprego, um salário. Tá bom, fica aí onde você está. Não peça mais do que isso, que Ele não vai te dar mais do que isso. Seu coração tem que entender. Deus não responde oração para satisfações humanas, terrenas, carnais. Ele responde orações com propósito de cumprimento da vontade dEle sobre essa terra. E tudo quanto pedir de acordo com a minha vontade, eu vos concederei, da glória a Jesus Cristo. Fala, a vontade de Deus. Para cumprir a visão celestial. Fala para o teu irmão, tome posse dela. Deseje ardentemente. Creia incansavelmente. Esforce violentamente. Aí você consegue cumprir sua visão. Seja radical com o seu chamado. E seu chamado vai ser radical com você. Quando Deus está me capacitando para herdar a visão celestial, Ele me chamava. Vamos orar? Vamos, Senhor. Sacrifique. Sacrifique. Esses dias atrás, agora, o anjo apareceu para mim e falou assim, ó, valorize o que eu estou dando a vocês. Outro dia de noite, estava cansado. O anjo do Senhor chegou até mim em espírito e falou para mim assim, sacrifique. Na hora, eu saltei da cama e parti para o monte. E fui cheio do poder de Deus. É isso. É engraçado que o céu vai te chamar exatamente naquele momentinho que você está, naquele momento, aquele melhor soninho. Quando você está cansada, quebrada. Aí ele fala assim, vamos orar? Aí teu apóstolo vai te ligar, você quer ir no monte comigo? Pô, logo hoje, cara, trabalhei o dia inteiro, estou quebrado, estou moído. Vai, vai. Vai que é bênção. Toda vez que o Senhor me chamou quebrado, cansado, moído, às vezes ficava dias sem dormir, e Deus fala, vai para o monte, guerra. Eu chegava lá, já descia renovado no poder de Deus. O Espírito renovado. Da glória a Jesus Cristo. Fala, renova-me, Senhor, na sua unção,